Eu sou a Juliana Artigas e eu tô começando mais um Mieloma Cast. Esse ano a gente vai começar de uma forma bem especial. A gente convidou a líder do grupo de apoio do Pará, a Lupércia, para contar um pouquinho da história dela, desde o diagnóstico, sintomas, tudo que ela passou e como ela tá hoje. Lu, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar participar do nosso Mieloma Cast. Pessoal, ela veio direto do Pará para participar do nosso Mieloma Cast, né? Ela está em tratamento ainda aqui na Clínica São Germano, então a gente aproveitou para alinhar as datas e ela veio aqui contar um pouquinho da história dela. Seja bem-vinda, Lu. Como é que você tá? Bom dia, Juliana. Bom dia a todos os participantes, os membros dos grupos, né, de apoio da IMF. Eu estou bem, obrigada pelo convite, né? Que bom por ter aceitado. Lu, conta pra gente um pouquinho da sua história, porque muitos sabem da sua história inspiradora, mas os recém-diagnosticados, né, aqueles que chegaram agora na IMF, eles não conhecem você. Então, conta um pouquinho da sua história, como que você foi diagnosticada, quando. Juliana, eu comecei a passar mal, a sentir fortes dores em 2014. Em junho de 2014, eu estava na academia, inclusive, fazendo exercício, você estava fazendo musculação, esteira, né? E eu senti fortes dores no peito. Eu estava um pouquinho resfriada e as dores foram muito fortes, eu procurei um médico, né? Fiz uma consulta e pelos exames me diagnosticaram como que eu estivesse com pneumonia. Isso em 2014? 2014. Foi a primeira vez que você começou a sentir dor, foi fazendo esse exercício na academia? Antes, não? Não. Tá. Então, e as dores que eu sentia eram no peito, não eram na coluna, né? Cuidei da pneumonia, mas as dores no peito continuou. Eu moro no interior, né, do Pará, na cidade de Xinguara, uma cidade maravilhosa. E eu procurei alguns médicos, né? E ali eles não encontraram nada. E realmente, nos meus exames, não tinha nada. Aí procurei fisioterapeutas, procurei fazer algumas coisas que falavam que eram bom para a coluna, né? Mas nada resolveu. As dores perseveraram. Elas continuaram. Quanto tempo que durou esse tempo, essas dores? Foram mais de ano. Mais de um ano você com essas dores e nenhum médico conseguiu diagnosticar logo de cara que era mieloma múltiplo? Não. Aí um dos fisioterapeutas que eu fazia, quando eu terminava a fisioterapia, eu me sentia muito mal. Aí ele falou, olha, Lupércia, tem alguma coisa errada. O seu raio-x não dá definição, não está definido se realmente tem fraturas nas suas costelas ou nas vértebras. Mas você poderia procurar um ortopedista e aprofundar mais. E eu fiz isso. Né? Eu fui até uma cidade vizinha, onde tinha um ortopedista de um ou outro estado. E, voltando um pouquinho atrás, um dia eu tive fortes dores. Eu participo de uma equipe de louvor na igreja e canto. Então, na hora do louvor, eu estava cantando e me faltou o ar. Eu não consegui dar continuidade. Eu falei para meu esposo, que é músico, para que ele continuasse, porque eu não estava conseguindo cantar. Estava ficando bem debilitada, fraca, cansada, e não conseguia mais respirar normalmente. Então, no outro dia, eu fui, por livre e espontânea vontade, fazer uma tomografia. E aí foi o início de tudo. Você foi no PS, né? Aí falou como você estava se sentindo e eles passaram a tomografia para você fazer. Lá, como é interior, a gente conhece todo mundo. Uhum. Eu sou amigo do pessoal do hospital e da clínica de imagem. Então, eu cheguei até lá, falei da minha situação, como eu estava. Como não tinha ortopedista na cidade, eles fizeram a tomografia. E lá mesmo, naquele momento, a moça que fez a tomografia, pelas imagens, ela ficou muito assustada. Porque ela disse que as minhas vértebras havia achatamentos nas vértebras. E elas estavam com menos de 50% e não sabia como eu ainda estava andando. Sim. Mas para chegar a esse ponto, eu já estava andando corcunda.
Demorou em torno de mais de um ano, aí as dores foram piorando. Já estava com 8, 9 meses de dores. É por isso, né, até um alerta, por isso a importância do diagnóstico precoce, né, Lô? Porque se a alopécia tivesse sido diagnosticada lá atrás, quando ela começou, né, a sentir as dores nas costas e tudo mais, ela não teria piorado desse jeito, e ela vai contar daqui a pouco, porque realmente você ficou sem andar, né, Lô? Ela ficou um tempão sem andar, então, assim, o diagnóstico precoce é importante, né? Você ficar atento aos sinais do seu corpo, a você procurar um médico, a você insistir em outro médico quando, né, o que você foi não dá um diagnóstico concreto, né? Então, é importante isso, né, Lu? Então, você, em 2015, mais ou menos, que você acabou descobrindo o mieloma múltiplo, que você marcou o médico, foi um ortopedista ou você foi direto para um hemato? Não, fui para um ortopedista levar essa tomografia. Sim. As dores nas costas eram mínimas, mas a do peito era muito. Principalmente quando eu levantava. Que eu acordava, que eu sentava na cama, fazia minha breve oração, quando eu me levantava, dava uma fisgada muito forte no meu peito. Aí conversei com alguns médicos, amigos, né? Eles falaram assim, talvez pode ser uma infecção da pneumonia não curada, não tratada direito, poderia ser alguma coisa no pulmão. E eu repeti e fiz vários exames. Mas com essa tomografia, eu fui para a cidade mais próxima, vizinha, onde tinha um ortopedista, e levei a tomografia para ele ver. Quando ele viu a tomografia, sem ele perceber, ele enrugou a testa. Quando ele enrugou a testa, devido às dores que eu sentia, e já ter havido me travado algumas vezes, eu percebi que era algo muito sério. Aí ele me pediu uma ressonância. Eu falei para ele, não é possível fazer ressonância porque não está tendo vaga. Porque, devido à tomografia já ter mostrado que tinha algo sério, eu já automaticamente liguei para pedir uma ressonância. E a ressonância só teria vaga 20 dias depois da tomografia, né? Ele falou, não, você vai fazer essa ressonância agora. Eu preciso dela dentro de 2 horas, porque tal hora eu vou me ausentar. Ele teria que ir para outra cidade, né? E nisso ele mesmo ligou para a clínica, onde fazia a ressonância, e já agendou a ressonância para mim, de lá mesmo do consultório onde eu estava. Meu esposo levou. Eu fiz a ressonância na mesma hora que eu cheguei lá, já fui entrando e fazendo, e ele falou assim, eu não preciso do laudo agora. Na hora que estiver terminando, me retorne, me liga que eu quero ver as imagens. E quando terminou, realmente a secretária ligou e pediu para ele ir até lá. E para meu espanto, né, realmente ele falou que a situação era bem grave e que eu saísse de lá o mais rápido possível para um lugar onde houvesse tratamento, que eu precisaria passar por um oncologista. Isso tudo por telefone? Não, você foi até o consultório? Não, ele foi ver os exames e eu voltei para o consultório dele. Certo. Eu cheguei no consultório de volta, ele já chegou em seguida. Aí ele perguntou se eu tinha parentes, se eu tinha amigos no estado de São Paulo, ou na cidade mais próxima, né? Eu tinha amigos em Goiânia e tenho familiares aqui em São Paulo. Aí, a princípio, para ser mais perto, eu fui para Goiânia, passei 27 dias lá. Eles me viraram do lado avesso. Ah, porque o médico viu que tinha algo errado, mas ele não cogitou mieloma também? Não, ele só sabia que eu tinha várias fraturas nas vértebras, né? Tinha lesões, aparentemente para eles, também tinha tumores. A minha situação estava bem grave, bem grave mesmo, porque eu estava travando várias vezes. Qualquer esforço ou passo que eu desse em falso, eu travava de não sair do lugar. Tinham que me pegar no colo e deitar na cama. Aí o fisioterapeuta ia até minha casa,
ou então o SAMU me buscar, levar para o hospital, e lá eles fazerem alguns movimentos para que eu voltasse a andar. Mas ninguém imaginava que tinha fraturas. Sim, aí você foi para Goiânia, ficou 27 dias lá e foi lá que foi diagnosticado o mieloma. Lá foi diagnosticado. E assim, foi muito triste, porque demorou muito. É o que acontece com um monte de gente por esse Brasil, né, Lu? Sim. O triste é que, se você tivesse, é o que eu falei, se você tivesse sido diagnosticada antes, você não ia ter passado por todas as dores que você passou. Por isso que eu digo, gente, a história da Lupércia é inspiradora para muitas pessoas que passam pela mesma situação, que ficam anos sofrendo, anos sem saber se vai melhorar, se vai voltar a andar, né? Porque quanto tempo você ficou sem andar, Lu? Fiquei 6 meses. Sem saber se você ia conseguir fazer as mesmas coisas de antes? Sim, 6 meses. E os ela médicos tá aqui, pediram paciência, né? Que eu fosse perseverante, mas a princípio eles não me deram certeza. que e eu ela voltasse, tá aqui. não. Olha, para quem tá vendo a gente, tá com o mesmo problema que a Lu, ela tá aqui andando perfeitamente, viajando, né? Viaja bastante, né? Viaja bastante, por sinal. Então, a qualidade de vida dela melhorou muito. Sim. Né? Então, é bom, Lu, você contar essa história para levar esperança também, sabe? Porque muitos não têm nem esperança. As pessoas que estão olhando aqui pra gente falam, putz, o mieloma múltiplo não tem cura. Não tem cura, eu não estou andando, eu não consigo fazer as mesmas coisas, então o que vai ser da minha vida? Eu não vou conseguir voltar à vida que eu tinha antes. Assim, pode ser que não consiga voltar à vida que você tinha antes, né? Pode ser que você tenha algumas limitações. Ou pode ser que você tenha uma vida melhor, uma vida diferente. Que não significa, uma vida diferente não significa que seja uma vida ruim. Né? Então, isso é bom da gente deixar esse recado para as pessoas, Lu, para levar, né, essa esperança, essa vitória, que tem vitórias, né? Aí você começou o tratamento em Goiânia mesmo? Não, lá eu fui diagnosticada. E aí, na minha cidade, em Guara, tem a ONG, do Hospital do Amor, de Barretos. Eu fui encaminhada para Barretos. Certo. Mas voltando um pouquinho, eu estou me lembrando aqui que antes de procurar o ortopedista, devido às dores, né, elas atingiam também, passei a ter várias dores de cabeça, né, a nuca, toda a minha questão óssea foi atingida, né? Eu procurei um neurocirurgião, né, e lá o raio-x mais aprimorado, tudo, ele me passou um colete. Eu usei esse colete por muito tempo também. Mas ele não sabia que era mieloma também? Não tinha nem então, noção. Olha lá, gente, ela passou, acho que por quê? Por uns 5 médicos, Lu, ou mais? Muito mais. Mais de 5 médicos, nenhum desconfiou que poderia ser um câncer, muito menos mieloma múltiplo. Né? Então, não foi por falta de que ela não percebeu que tinha alguma coisa errada com o corpo dela. Né? Se a gente for ver, é aquele problema que a gente sempre fala, que é a área médica saber sobre o mieloma múltiplo, conhecer o mieloma múltiplo, desconfiar, né? Porque eles nem desconfiam, né? Muitos, né? Não vamos generalizar, mas... Verdade, exatamente. Sim. Tem muitos médicos, né, que vão já... outra coisa também que vale a pena, né, passar foi o seguinte: eu sentia várias dores de cabeça, muita dor na nuca. O peito era a dor, né, no tórax, aqui no peito, era muito maior do que as dores nas costas. Porém, o problema estava todo nas costas, né? Sim. Todo na coluna. Eu quero deixar uma coisa assim que foi muito importante no meu tratamento. Gente, o mieloma pode não ter cura. Mas eu faço uma mesma pergunta que o Dr. Gilberto, um hematologista, perguntou para mim. Dona Lupércia, quantos anos a senhora tem? 48 anos. A senhora já viu alguém ficar curado da diabetes? Eu busquei na minha memória, falei, não. Ele perguntou, tem alguém na sua família com diabetes? Eu falei, muitos. Tem algumas pessoas com hipertensão na sua família? Eu falei, muitas pessoas.
E algum deles já foram curados da diabetes? Eu falei, não. O mieloma também não. Mas tem tratamento. Se você cuidar direitinho, você vai viver por muitos anos. E eu me lembro que ele passou, né? Assim, um alívio. Um né? alívio, um incentivo e tanto, porque eu estava totalmente debilitada em cima de uma cama. Ele, para me ouvir direitinho, ele chegava o ouvido perto da minha boca, porque até a voz eu perdi. Eu falava bem baixinho. Eu não movimentava nada do meu corpo, Juliana. Eu perdi toda a minha coordenação motora, todos os movimentos. Eu mexia meus dedos, o meu pescoço e os pés. Mas braços, nada. Eu não conseguia pegar um garfo. Isso é muito forte. Eu dependi 100% das pessoas. Você teve que, além de aceitar o diagnóstico do câncer, do mieloma, você teve também que cuidar muito da sua mente, né? Sim. Além de fazer bastante. o tratamento, aceitar o diagnóstico, desculpa, fazer o tratamento, você teve que conversar com você mesmo e falar, bom, agora eu preciso ficar no meu equilíbrio, entender o que está acontecendo, digerir e não desistir. Verdade. Porque se você tivesse desistido, você não estava aqui hoje. De forma nenhuma. Então, O desespero bate à porta. Você estar desesperada é uma coisa. Agora, você permanecer desesperada é outra. Então, eu sempre confiei muito em Deus, né? Eu sempre tive uma fé ativa. E eu dou graças a Deus. Depois de Deus, minha família e a medicina, não tem para ninguém. É claro, eu tenho a minha força de vontade, né? Eu me lembro que, mesmo debilitada, eu passei 15 dias internada, onde, para me virar, precisava o meu esposo, o enfermeiro e o meu filho, ou então o médico. Eles me pegavam em 3 para virar, porque qualquer movimento, eu poderia quebrar mais ossos. Porque estava tudo muito infeccionado. você fez o TMO, o transplante? Fiz. Em 2015, então, foi o diagnóstico concreto. E o TMO você fez quando? 2017. Depois de 2 anos e 2 meses, eu fiz o transplante. E como foi para você fazer o transplante? Eu sempre fui muito bem resolvida, né? O TMO, a gente fica bem frágil, bem debilitado, mas foi tranquilo. Sim. E assim, não é é bom, nem um bicho de 7 como as cabeças, pessoas como acham. muitos pintam, muitos falam. E é bom deixar claro que vai de organismo para organismo, né? De paciente para paciente. Exatamente. Tem paciente que sente vários efeitos, né? Colaterais. E tem paciente também que não sente nada, né? Teve dias que eu não conseguia comer nada, a não ser só chupar picolé, Sim. tomar água gelada e comer pipoca. Me deu vontade de comer pipoca. Sim. Nada descia. O cheiro me dava ânsia de vômito. Sim. Tudo que me dava ânsia. Eu tomava as medicações que precisavam, alguns remédios que eram líquidos, na marra, de opinião, porque eu sabia que aquilo ia me fazer bem. Sim. E essa é uma fase, né? Que a gente tem que passar, que a pessoa que descobre o mieloma, descobre um tipo de câncer, tem que passar por essa fase. Eu estava até vendo um vídeo hoje, indo para o trabalho, da Preta Gil, que a Preta Gil foi diagnosticada com câncer de estômago. Se não me engano, é estômago. Não sei se você ficou sabendo. Não sabia. E eu estava vendo um vídeo que ela postou no Instagram dela hoje, falando de como é que foi esse começo de tratamento, né? Que ela começou a fazer químio. E ela falou uma coisa que é muito verdade. Que ela começou a falar dos efeitos colaterais, de tudo que ela está sentindo. Ela falou, não vou dizer que é bom, é ruim. Mas eu preciso passar por isso para eu poder viver bem. Para eu ter a minha cura, né? Porque o câncer de estômago dela ela pode se curar do câncer. Eu posso ter uma qualidade ela vai ter uma qualidade de vida. Então ela colocou na cabeça dela assim, eu vou ter que passar por essas coisas que não são tão boas, né? Por esses sintomas, mas tudo bem, eu estou passando por isso por conta da minha cura, para eu receber uma coisa por um bem maior, né? Então eu acho que é isso que os pacientes de mieloma precisam pensar também, né, Lu? Exatamente. Vai ter sintomas? Vai. Tem um ou outro que tem pouquíssimos, tem outros que tem bastante, mas é um processo, é uma fase que você tem que passar
para poder viver bem, né? Para você ter a sua qualidade de vida de volta, né? Então, foi isso que aconteceu com você. Você teve seus efeitos colaterais do TMO. E depois, como é que foi que ficou sua vida, seu trabalho? Juliana, o TMO, eu fui bem conscientizada disso. Algumas pessoas, elas fazem um TMO achando que vão ficar curadas para sempre. Não, o TMO não cura, gente. É importante a gente deixar isso claro também. Eu fui bem, assim... Deixaram bem claro para mim que o TMO, ele ia me dar qualidade de vida. Mas ele não iria trazer minha cura. Eu poderia ter recidiva com 15 dias, com um mês, como poderia ter recidiva com 3, 4, 5 anos, 10, como muitos. Vamos só explicar o que é recidiva, porque vai que tem uma pessoa recém-diagnosticada vendo a gente, ouvindo a gente no nosso podcast ou no nosso YouTube. Recidiva é quando o câncer volta, gente. Porque o mieloma múltiplo não tem cura, né? A gente, infelizmente, não encontrou a cura ainda, mas eu acredito muito que logo mais a gente vai ter essa cura. Então, o que acontece? Você faz o tratamento do mieloma e o mieloma, ele fica adormecido, ele fica dormindo. Eu costumo falar que ele dorme. Quando ele estiver dormindo, você não precisa, né, Lu, fazer o tratamento, você faz o acompanhamento. Só que a qualquer momento, como ele não tem cura, ele pode voltar, né? Foi o que a Lu falou, pode voltar com 15 dias, com 15 anos, em 5 anos. No meu caso, voltou com 3 anos. Sim, aí quando ele volta, a gente fala que é recidiva, tá? Só explicando para quem não sabe. E depois de 3 anos, então, você teve a recidiva. Sim, eu tive que fazer... Como eu fiz o transplante, eu não ficou zerado. Tá. Ele não dormiu totalmente, ele ficou um pouquinho lá. Eu fiz manutenções. Sim. Manutenções durante 24 meses. Aí, com mais 6 meses, deu 3... As dores vieram mais fortes, né? E sempre eu estava acompanhando, 3 em 3 meses. Quando as dores, elas vieram mais fortes, aí foi feito um PET scan, aí ele detectou que realmente a doença tinha voltado. Certo. E como foi para você? Para sua família, para o seu marido? O início, a primeira vez, não foi de boa. Era um câncer, não tinha cura, mas era tratável e tal. Agora, a segunda vez, eu dei uma baqueadinha. Quantas recidivas você teve? Por enquanto, eu ainda estou na segunda. Na primeira, né? Sim. Na primeira. O primeiro foi o mieloma que descobriu. Sim. E a primeira, né? Mas, assim, eu estive baqueada por um dia. No dia que eu recebi o diagnóstico. Mas, logo em seguida... A palavra diz assim que não virá tentação nem tribulação sobre nós que nós não venhamos suportar. Então, eu vejo assim que nós temos um propósito aqui na Terra. Ou bom ou ruim, nós temos um propósito. E nós só vamos partir daqui quando esse propósito se cumprir. Né? Então, se Deus estava permitindo para mim, diante da minha fé, eu creio, se Deus estava permitindo eu ter mais uma recidiva, é porque alguma coisa boa eu tinha para aprender ali, ou para passar, né? Viver, mas eu iria suportar. É isso aí. Eu iria suportar. E está suportando. E estou suportando e vou continuar suportando até o dia da minha ceia chegar. Mas é importante também dizer, Lu, que assim, ela teve essa segunda recidiva, só que assim... ela nunca mais ficou da forma que ela estava quando ela recebeu o diagnóstico. Ela anda super bem. Se duvidar, dá até para dar uma corridinha, não dá não, Lu? Fazer umas caminhadas mais longas. Eu posso tentar. Então, o que eu estou querendo dizer é que nem de perto ela está ruim da forma que ela estava no começo do diagnóstico. Que Verdade. Com os tratamentos, mesmo com recidiva agora novamente, ela está bem, ela está com uma qualidade de vida boa. Né? Então, ela descobriu a recidiva, ela se deu um dia para ela sofrer o que ela tinha que sofrer. Porque você tem que respeitar também. Você tem que se respeitar, né? Respeitar os seus sentimentos, as suas emoções. Então, você fez certo. Você falou, poxa, eu tô triste.
Não Chorei. gostei desse resultado. Chorei Colocou pra fora. caramba, chorei bastante. E tá certíssimo. Cantei bastante. Aquele dia eu cantei. No início eu não podia cantar, que eu não conseguia, mas no dia que eu recebi a recidiva, eu cantei bastante. Sim. Cantei, Aí organizou falei com suas Deus. ideias de novo. Exatamente. Falou assim, ó, não me tombou até agora. O câncer não vai ser agora que ele vai tombar. Verdade. Aí você ergueu a cabeça, sempre com o apoio do seu marido, que é seu companheiraço, Sim, né? meu esposo, meus filhos, meu esposo Haroldo, meu filho Daniel, meu filho Ricardo. Eu tive uma irmã também, que ela não está mais aqui no nosso meio, também me deu um apoio. Os demais da família, eu não tenho o que dizer da família. Você que tem um parente, alguém que passa por essa situação, apoie, ame, dê flores em vida. Faça o que tiver de fazer hoje. Não deixe ele morrer para você fazer alguma coisa, não. Faça antes. Beije, abrace, faz uma comidinha gostosa, visita, faça o que for necessário, mas apoie. Apoie esse ente querido, porque faz valer a pena. Ô Lu, até completo, né? Complementando o que você está falando, eu acho que não deveria nem ser só para o paciente com câncer ou para uma pessoa que está doente, desculpa. Eu acho que isso que você falou deveria ser feito todos os dias, sabe? Às vezes na correria, na loucura que a gente tem aqui do dia a dia, né? Trabalho, casa, sei lá, filhos, você tem 3 filhos, mesmo crescidos dão trabalho, né? Uhum. Então a gente acaba esquecendo que as coisas simples são as coisas mais importantes. Então uma mensagenzinha para um parente que você não fala há meses, sabe? Falar o quanto você gosta daquela pessoa, o quanto aquela pessoa é importante para você. Não espere ela ficar doente para você falar o que você sente, carinho. sabe? Sim, verdade. E agora, voltando para o paciente, é importante esse cuidado com o paciente, porque ele se sente muito sozinho, né? Com e muitos, certeza. você, não sei como foi o seu caso, mas muitos se fecham, porque eles não querem dar trabalho para os familiares, né? Então, eles acabam sofrendo sozinho. E o cuidador insistindo, ficando presente, tendo paciência, é o que o paciente precisa. Ele precisa de amor nesse momento. Na vida toda, todo mundo precisa de amor. Mas o paciente, nessa situação, ele precisa de amor. Ele precisa que aquele familiar, que aquele esposo, que aquele filho fique perto dele e não longe, né? E, infelizmente, muitos não têm isso, né, Lu? Você, graças a Deus, teve o suporte da sua família toda, que te ajudou a levantar, a não desistir. Mas muitos não têm. Para essas pessoas que não têm esse suporte, a gente tem outras alternativas para essa pessoa não cair em depressão. Por exemplo, os amigos, né? Uhum. Muitos se afastam por causa da doença, sim, mas os verdadeiros ficam. Então, aceite, eu tô falando bastante, mas Lu, já te passo a palavra. Aceite esse carinho, né, desse amigo. Tem grupos de apoio, que logo mais a gente vai falar sobre isso. Então, procure um grupo de apoio com pessoas que passam pela mesma situação que você. Uhum. Compartilhe, coloque para fora todos os seus sentimentos, que vai fazer bem tanto para o seu tratamento quanto para a sua saúde mental, né, Lu? Verdade. Juliana, eu quero dar uma ênfase aqui. Eu passei 6 meses e um pouquinho na cadeira de roda. E teve momentos que tinham que me segurar na cadeira porque eu não tinha equilíbrio no meu corpo. Se me colocasse na cadeira sem a cinta, eu encurvava, né? Então, assim, os médicos hematologistas sempre falavam assim, procura colocar ela de pé, tentar fazer com que ela dê alguns passos. E eu me recordo nitidamente. Os meus filhos são bem altos, né? E eles costumavam me pegar, né? Me levantavam da cama, me abraçavam e colocavam de pé no peito deles, igual quando uma criança começa a andar, e mãe, coloca seus pés em cima do meu. E eu me lembro, trocando os passos. Dava uns 10 passos, já pedia, preciso sentar. Mas eu não conseguia ficar nem 5 minutos sentada. Preciso deitar. Mas aquilo ali fazia diferença. Sim. Aquele contato, né? Eu não me senti sozinha, não. Mas impotente e incapaz, eu me senti várias vezes.
Eu policiava a minha mente. Porque, como eu estava muito debilitada, por mais que alguém chegava com uma palavra de incentivo, mas eu pensava assim, será que eu vou conseguir andar normal? Sim. Será que eu vou precisar de andador, de muleta, ou eu vou ficar sempre na cadeira de roda? Eu tinha minha fé em ação, eu falava para o doutor, eu quero que o senhor me tire das dores, porque as dores eu tenho um trauma de dor. Tenho trauma. Então, assim, as dores eram insuportáveis. Sim. Muito, muito mesmo. Quando eles chegavam até mim, perguntavam de 1 a 10, eu não percebi, 10. 10 e mais 1, porque era difícil. O medo, né? Você falou do medo. O medo é normal. A gente não tem como a gente controlar nossos sentimentos. Então, assim, e nem nossas emoções, etc. Então, se ele tá vindo, deixa ele vir. Eu ouvi, você ouviu junto da Ana Paula Fusaro, que eu nunca vou esquecer. Parece coisa simples, gente, mas a gente acaba esquecendo no dia a dia, assim, sabe? A gente sabe que existe essas frasezinhas clichês, mas a gente não coloca em prática. Então, o medo tá lá. O sentimento ruim tá lá. A situação do câncer tá aí. Só que só você, depende de você, de como que você vai agir com esse sentimento, com esse medo. Como que você vai tratar esse medo? Como que você vai tratar essa situação com o câncer? A Lupércia teve o medo dela. E ok ter um medo, né, Lu? Mas você pensou, como eu vou agir com esse medo? E tá aqui, fazendo o tratamento, em recidiva, continuando o tratamento, andando, viajando, com uma família que acolhe, que apoia. Então, situações ruins, né, Lu? Eu acho que essa é até a nossa... Elas existem e todos vão passar. Essa é a nossa mensagem, até com essa história da Lupércia super inspiradora. Situações ruins, medos, dores, achar que a gente não vai mais ter uma luz no fim do túnel, sempre vai existir. Mas a diferença é como você vai tratar, como você vai lidar com essa situação. Você vai se jogar na cama e afundar mais? É uma decisão sua. Ou você vai passar por tudo isso de cabeça erguida, lutar, pensar, eu posso, eu consigo, vou viver. Eu costumo dizer que o problema, ele existe, mas ele se torna pequeno, dependendo de como você o vê. E ele pode se tornar muito grande se você o fizer ele grande. Sim. Né? Eu me lembro bem que no início eu passei por vários ciclos de quimioterapia até chegar em um que deu certo. Se não me engano, eu passei por 3 ciclos de quimioterapia. Tentaram um, não deu. Tentaram o segundo, não deu. Tentaram o terceiro. Aí ele resolveu. E foi quase 1 ano nessa tentativa. Mas eu confesso que eu me lancei nos braços de Deus e confiei na medicina. E o mais importante, né? Confiou nela. Ela confiou, né, em você, você confiou em você mesma e foi. Além de confiar no médico, que é também uma outra coisa muito importante, né, Lu? Você precisa confiar no seu médico. Se você não está confiante de alguma forma, sei lá, não gostou de alguma coisa que ele falou, ou se você não sente a vontade para trocar ideia com o seu médico, né? Porque vocês precisam dar juntos, não é só o que o médico fala e você dizer amém, né? Você tem que conversar com ele, falar por que isso, por que aquilo, dar sugestões. Então, você tem que andar junto com o seu médico. Então, quando isso não acontece, o que você tem que fazer? Trocar de médico. Procura uma segunda opinião. Procura uma segunda, uma terceira. Até você se sentir à vontade com o seu médico. Exatamente. Né? Lu, então qual é a mensagem que você quer deixar aí para os pacientes, cuidadores, para os familiares, para aquelas pessoas que acabaram de ser diagnosticadas com mieloma, que estão com aqueles sintomas pesados que você teve? Que mensagem que você quer deixar para essas pessoas? Perseverança, resiliência, que é muito difícil. É algo que eu me lembro muito, meu filho falar assim, calma, mãe, calma. Gente, nós ficamos muito agitados diante da dor. Vocês não têm noção o que é a dor do mieloma. Nós ficamos muito agitados, muito nervosos. Eu, principalmente, quando estava acabando o efeito da morfina, da dipirona, a minha carne tremia, porque era horrível. Eu tinha crises que eu enchia minha boca de lençol.
porque eu gritava. Era horrível, horrível, horrível. E às vezes o familiar não sabe como fazer. Fica agitado, vai. Calma, calma, não peça calma para um paciente desespero de dor. Tá aí a dica. Não peça, porque o cuidador, coitado também, né? Ele acaba sofrendo até mais que o paciente. E ele fica sem saber, ele fica sem saber o que falar, o que fazer. Putz, imagina você ver a pessoa que você mais ama no mundo, que é sua mãe, com um monte de dor e você não saber o que fazer, né? Então, eu imagino também, eu me coloco no lugar dos seus filhos e imagino o desespero deles nessa situação, né? E às vezes você pede um copo de água, eles não entendem que você quer aquela água para aquele momento. Aquele já vai, parece que é uma eternidade. Porque dá uma secura. Sim. Uma secura muito grande na garganta, né? E outra coisa também, para todos os iniciantes ao tratamento. Eu sei que cada organismo é diferente um do outro. Eu, no meu caso, embora a minha quimioterapia a princípio foi oral, eu enjoei muito. Nada parava no meu estômago. Até que, como eu estava numa pousada, tinha várias pessoas oncológicas, né? Aí eles foram instruir o meu esposo, instruir os meus filhos, a quando me dessem comida, me dar de colherada. Me dava um pouquinho, aí eu mastigava e engolia e esperava um pouquinho. Daqui 5, 10 minutos, eles me davam outro pouquinho. Porque os médicos sempre falavam para mim, hematologista, dona Lupércia, a senhora tem que se alimentar. Porque se você não se alimentar, você não dá conta das quimioterapia. E se não der conta da quimioterapia, não tem como prosseguir com o tratamento. Então, eu policiava muito, porque o apetite some. Você não tem vontade de beber, você não tem vontade de comer, não tem vontade de nada. Na realidade, você não tem vontade de nada. Você tem que lutar para viver. E algo que eu não sei se todos sentem, mas você sente, dá um sentimento de impotência. De você depender das outras pessoas. Depender e de estar dando trabalho para as outras pessoas. Então, eu policiava muito isso. Mas, Lu, a gente tem que ver, até para todo mundo que está ouvindo a gente, vendo a gente, sempre em algum determinado momento assim da nossa vida, isso foi o que eu ouvi também recentemente, a gente vai depender de alguém. E alguém vai depender da gente. Então, a gente tem que permitir, a gente tem que ser uma pessoa, um paciente legal, que seja gostoso. Procurar ser simpático. Que seja gostoso de cuidar. Né? Por mais que as dores que esteja sofrendo, etc., tudo, você tem que ser um paciente que seja gostoso de cuidar. Né? Então, você tem que aceitar que em algum momento da sua vida você vai precisar que alguém cuide de você. Se você pensar dessa forma, já é meio caminho andado. Né? Deixar ser mimada, né? Deixar ser amada, cuidada, isso é bom, faz parte da vida. Porque é uma oportunidade de lá na frente você fazer isso com outras pessoas. Mostrar suas fragilidades, não ficar com aquela barreira, né? Com medo das pessoas pensarem, sei lá, o que de você, né? Por conta das suas fragilidades, dos seus medos. Não, gente. Deixa todas as fragilidades virem à tona. Deixa seu marido, sua mulher, seus filhos cuidarem de você, né? Tá tudo bem você precisar de ajuda agora. Daqui a pouco passa essa fase e você não precisa mais. Você vai estar ajudando seu filho que está com algum outro problema. Então, são fases, tudo é fase, né, Lu? E hoje a Lu está aqui bem, na recidiva, mas está bem. Graças a Deus. Né, Lu? Quero te agradecer muito por você ter vindo aqui, por ter contado a sua história. Eu tenho certeza absoluta que a sua história vai ser inspiração para muita gente, é inspiração para mim. Eu me emocionei aqui em diversos momentos, você falando da sua família, dos seus filhos. Fiquei imaginando a cena, porque não é fácil. Mas quando você sente o amor, quando você tem as pessoas por perto de quem a gente gosta, tudo fica mais fácil. Né? A gente consegue enfrentar as coisas, as batalhas, na verdade, com mais facilidade. Então, muito obrigada pela sua participação. Vamos combinar mais vezes, viu? E muito obrigada, gente. É um prazer. Um abraço para todos. E eu estou ali no grupo de apoio, né, do Estado do Pará. Um abraço a todos os pacientes, os membros ali. E também daqui do grupo de São Paulo, né? Eu faço parte também. Sim, com certeza. E volte sempre aqui, viu?
Obrigada. Obrigada.